bom, João, que bom. Opa, tá gravando aí. Podemos ir? Prossiga. Então vamos lá. Bom, tem algum microfone aberto, Limar? Acho que deve ser o seu, que está com barulhão por trás. Pronto, maravilha. O silêncio é bom, mas é ruim, porque parece que está falando com o computador, mas vamos lá. Você está gravando, Mara? Isso, iniciamos a reunião da Neurologia Vascular da Unifesp, com o Dr. Fabiano Molim, que vai falar sobre neurociência da subjetividade. Bom, obrigado a todos pela atenção, pelo tempo de vocês. Eu vou falar de um tema absurdamente interessante e que é um tema que, para mim, é uma curiosidade eterna e uma paixão. E felizmente, desde que eu me atento ao tema de consciência e essa interface entre neurologia, psiquiatria e filosofia, nos últimos anos a gente teve um ganho de competência preditiva, um ganho de entendimento, até de como fazer a pergunta de uma forma adequada, que eu achei que valeria a pena trazer, então, as melhores teorias, ou talvez aquilo que é comum às melhores teorias hoje sobre a consciência. E uma das perspectivas mais interessantes, ou uma das dúvidas mais interessantes sobre consciência, é por que um eu? Por que por trás dessa percepção do mundo, há essa integração, há essa experiência subjetiva, de alguma forma, ilusória ou não, de continuidade, que eu chamo de Fabiano, Gisele, Maramélia, João, Rodrigo, Evinha, por aí vai. Qual é o ganho? Qual é o mecanismo? Como que isso funciona? Até porque, e isso é interessante, o motivo de nós fazermos o que a gente faz como médico ou como profissional de saúde, no fim das contas, tem tudo a ver com esse problema, entre aspas. Nós cuidamos de pessoas. Nós damos um nome de acidente vascular cerebral isquêmico hemorrágico, nós damos um diagnóstico diferencial entre vasculite, moia-moia e por aí vai, mas no fim das contas, nós devemos e nós respeitamos exatamente esse eu por trás dessa relação. O próprio mecanismo que leva a ciência, para muito além do conhecimento, tem esse componente empático, tem esse componente de compaixão com o outro, com esse eu que não é o meu eu. Então a própria medicina, a própria ciência se fundamenta nessa percepção de que é esse eu que eu tenho que tratar, é esse eu que eu tenho que cuidar. E essa pergunta que assombra os filósofos há milênios e que a ciência também, aí pelo menos há 400 anos, finalmente vem tendo talvez algum respaldo, alguma maneira melhor, de novo, no mínimo, de ser perguntado, de ser questionado e de perguntas adequadas serem levantadas. Em 96, um filósofo australiano, que é uma figura, que é o David Chalmers, propôs uma classificação das dúvidas sobre a consciência, que até hoje é quase a base de qualquer pessoa que estuda consciência se defronta ou é obrigado a lidar com a divisão que o Chalmers fez. O Chalmers fez a seguinte percepção, lembrando que na década de 90, a gente começou com um conceito novo, que eram os neurocorrelatos da consciência, o NCC. Esses neurocorrelatos, que foi aquela aula linda que o João deu poucas semanas atrás, sobre o que a gente usa, por exemplo, na prognosticação da encefalopatia hipóxico-anóxica, o que a gente faz para presumir consciência. Então, no exame neurológico, eu percebo a resposta do doente, no eletroencefalo eu avalio XYZ. O Chalmers, como filósofo, percebeu que essa ideia dos NCCs era interessante, era um chão firme para o começo do estudo da consciência, mas ele ignorava um problema fundamental. E aí que esse danadinho do Chalmers complicou, entre aspas, e na verdade ele só definiu de uma forma mais clara, os dois grandes problemas da consciência. O que ele chamou de problema simples ou fácil, the easy problem of consciousness, e o the hard problem of consciousness. O easy aqui não tem nada de easy, tá? Então o easy aqui é o quê? Quais são os correlatos de tal experiência da realidade com tal atividade elétrica, magnética, de oxigenação, de captação glicolítica do cérebro. O easy aqui
é só por um motivo simples. É que não tem nenhum obstáculo filosófico para eu encaixar o que eu vejo com o que eu presumo. Ou seja, quando eu falo, eu sei que eu estou ativando giro frontal inferior, giro temporal superior. A gente sabe isso desde o século XIX, provavelmente antes disso, essa correlação entre circuitos cerebrais e manifestações da consciência, tanto na sua forma quantitativa como qualitativa. O que o danadinho do Chalmers fez foi o hard problem, que foi o seguinte: mas por que diabos tem um fenômeno chamado eu por trás disso? Por que eu preciso integrar isso? E esse artiguinho de 74 do Thomas Nagel, que é um filósofo que antecedeu essa discussão, nesse artigo dele, What is Like to be a Bat, ele fala que não há possibilidade de uma ciência da consciência que não faça essa pergunta ou que não responda essa pergunta. Por que diabos existe essa percepção de consciência de what is like to be Fabiano, what is like to be qualquer pessoa? O que significa experimentar nesse sentido e integrar essa informação como eu estou integrando agora e tendo a minha experiência, que vai além desses correlatos da consciência que o João falou lindamente de novo naquela aula de prognosticação e que a gente vem buscando. Então, o easy e o hard problem aqui não é de facilidade de pesquisa, é só uma dificuldade filosófica de dar o pulo do gato. Ou seja, eu não tenho dificuldade filosófica de explicar os neurocorrelatos da consciência, mas eu ainda tenho, entre aspas, um buraco, um gap que eu não consigo pular do subjetivo para o objetivo. Então, de uma forma visual, está aqui o hard problem. Mas a gente vai ver que tá. E é isso que é bonito, e é isso que é rico, e ao mesmo tempo, isso não só não reduz o fenômeno do eu, como, na verdade, nos encaixa numa perspectiva muito mais ampla do que é ser vivo e do privilégio de estarmos aqui. Para isso, a gente precisa de alguns conceitos. Isso aqui não é um GIF, isso aqui é só uma ilusão visual. Ilusão é uma interpretação inadequada, a alucinação é quando não há, supostamente, o gatilho ambiental e eu vejo. Então aqui não tem ponto preto e branco, aqui só tem ponto branco, mas eu estimulo no seu córtex visual essa mistura de cores. Isso não é um GIF de novo, isso é só uma ilusão. Que diabo está acontecendo aqui? Quando a gente normalmente lida com o mundo, e mesmo a gente neurologista, a gente raramente se preocupa com o normal, e isso é um erro grave. Mas o normal é bem mais fascinante até do que o patológico, e eu espero mostrar isso para vocês hoje. A nossa impressão subjetiva de como a gente lida com o mundo é que eu absorvo o mundo de forma passiva. Existe o mundo como ele é, o meu cérebro processa isso a partir dos seus sinais, a partir de cada órgão, a partir de cada sentido. Então eu tenho a visão, eu tenho a audição, a visão através das ondas eletromagnéticas, as ondas mecânicas da audição, o tato, a dor, a interocepção, propriocepção. Lembrando, né, essa fantasia dos 5 sentidos foi um erro aristotélico que a gente insiste, então a gente não tem só 5 sentidos, mas a gente basicamente presume que eu vejo o mundo como ele é. Se o mundo fosse como ele é, essa possibilidade de você ficar mesclando preto e branco não aconteceria. Como também não aconteceria, nesse momento, a sua capacidade de olhar esse cérebro e esses... Por exemplo, por que você está vendo o cérebro atrás do process se, teoricamente, é tudo 2D? Porque você não percebe o mundo de forma passiva. Você co-constrói o mundo. De que maneira? Volta para essa figurinha direita aqui, ó. Eu tenho um cérebro que antecipa o que vai acontecer no mundo. Essa antecipação, que a gente chama top-down, de cima para baixo, absorve essas informações dos sentidos internamente e externamente, ele avalia um mismatch de erros, se adapta, e eu vou aprendendo e acumulando informações. E vou melhorando a minha capacidade preditiva. Pensa bem, é isso que toda formação é. Quando vocês cedem um ano da vida de vocês, ou como Marcondes e Érica, que cederam 4 anos, se a gente for considerar residência, a Eriquinha, 10 anos da vida na universidade, o que você está pedindo como professor, como orientador, é que eu otimize o seu sistema preditivo para que você vire um expert no que você faz. A expertise nada mais é do que uma otimização preditiva quando você encara um paciente na neuro-UTI, no pronto-socorro, no ambulatório. Toda a expertise é uma otimização preditiva. Seja o Neymar jogando bola, seja a gente dando um diagnóstico diferencial de uma tetraparesia flácida reflexa. Tudo isso funciona e existe, todo o processo educacional, todo o processo de relação com o mundo,
apesar da gente não perceber isso, não é dessa maneira passiva. Pelo contrário, é dessa coparticipação. Por isso, de novo, que você aqui coparticipando, o seu cérebro presume que tem essa flutuação visual. E você está assim, tá bom, Fabiano, mais ou menos, hein? Duvido aí. Tá bom, eu entendo seu ceticismo, somos cientistas, a ciência por conceito é um ceticismo sistemático, então vamos lá, eu estou aqui para provar para vocês que eu não estou aqui para falar besteira. Me diz o que é isso. Se a minha teoria está certa, como você nunca teve nada anterior para interpretar essa imagem, você agora está experimentando o que a gente chama de cegueira experiencial. Você não sabe o que é, o seu cérebro nesse momento está buscando no seu temporal lateral as gavetinhas semânticas para interpretar, só que sinto muito, você nunca viu, você não sabe nomear, você não sabe engatilhar. Mas eu vou curar sua cegueira, eu prometo. E aí você vai perceber que, uma vez tendo a informação primária, é muito fácil depois antecipar e encaixar. Pronto para ser curado? Vamos lá. Agora eu vou voltar e você vai ver que agora a cobra é a coisa mais fácil de ser vista. Se você percebesse o mundo passivamente, não faria diferença. Como você antecipa, tendo agora um prime, tendo agora uma a priori, o a posteriori, que é isso aqui, fica perceptível. Tá bom? Maravilha? Então espero ter só reforçado essa visão. Mais interessante do que isso, vamos voltar um pouquinho para cérebro, né? Neurologista tem que mostrar um cérebro, senão a gente não está falando sério. Pensa no seu sistema visual e pensa numa coisa muito estranha quando você tem a ilusão de que a gente percebe o mundo como ele é e não como eu sou. Lembra da via visual bonitinha? Existe aquela conexão importantíssima lá no tálamo, no corpo geniculado lateral, que depois, através de toda aquela comunicação linda, vai parar no meu occipital, para que eu possa, a partir daí, construir, tanto pela via ventral e dorsal, e unir isso nessa sensação, a princípio passiva, mas que não é, chamada visão. Olha que fantástico. Se realmente a percepção humana fosse passiva, pensa na sua cabecinha aí. O que seria mais provável? Que eu tivesse mais axônios indo do tálamo para o occipital ou do occipital para o tálamo? Se teoricamente o que importa é perceber o mundo como ele é, o que faz sentido é ter muito mais conexão indo do tálamo para o occipital. Só que nós temos 10 vezes mais fibras indo do calcarino para o geniculado. Por quê? Porque você enxerga, você leva a consciência visualmente o mismatch da sua expectativa com o que aconteceu na realidade, e não a realidade como é. E como é que você sabe disso? Exatamente porque tem 10 vezes mais conexões vindo do hospital para mostrar ou para filtrar que estímulos vão chegar no calcarino e vão chegar na minha consciência a partir da visão, reforçando, junto com a sua cegueira experiencial prévia, que você está antecipando a realidade. Não dá para ser passivo e esperar o mundo acontecer, senão eu vou estar atrasado e eu vou morrer. De uma outra forma, bonitona, o nome bonitinho disso é codificação preditiva e hierárquica. É um nome difícil para uma coisa simples, mas esse danadinho aqui, esse slide, essa relação entre o que chega dos sentidos de cima para baixo, bottom-up, o que desce top-down, explica muitos fenômenos, mas muitos fenômenos neurológicos, fisiológicos e psiquiátricos. Por exemplo, pensa o que é uma alucinação do esquizofrênico. A alucinação do esquizofrênico é quando ele ignora o que vem da visão bottom-up e empurra para a realidade sua expectativa top-down. Pensa o que é a depressão. É uma perspectiva de mundo que, independente do que eu percebo externamente, o mundo é cinza. O mundo não vale a pena. A vida não vale a pena. Pensa na ansiedade, onde por não dar um peso para cada entrada bottom-up, eu permito que todas tenham importância e abro na minha cabeça, assim, 10 gavetas e fico pulando de gaveta em gaveta, porque eu não consigo quantificar ou qualificar qual das informações que me cercam são importantes. Mais do que isso, pensa por que diabos a gente tem memória. A gente tem memória exatamente para que todo mismatch bottom-up, top-down, possa ser lembrada para que eu possa otimizar a minha expectativa. Pensa por que você dorme. Exatamente porque dormindo, com menor informação bottom-up,
eu posso ter um tempo e uma maneira adequada, transicionando do REM no não-REM, para que esse sistema preditivo possa ser atualizado com informações mais adequadas e mais precisas. E não é à toa que para qualquer educação, você precisa, ou para qualquer aprendizado, você precisa de atenção, de engajamento, de feedback e de intervalo, /sono. Isso nada mais é do que a tradução em comportamento de um sistema preditivo que precisa ser atualizado. E por isso que memória não é feito para lembrar o passado. Memória é feito para te fazer tomar melhores decisões do futuro. Então, se você quer prevenir esse Alzheimer, para de fazer sudoku, para de fazer palavra cruzada ou qualquer bobeira e viva. Toma decisões. Quando você envelhecer, permaneça ativo, porque a memória existe para tomar decisões para o futuro, não para o passado. Tá bom, isso é só uma das ideias importantes para o erro. Mas por que diabos predizer é tão importante? Porque, e olha que interessante, aqui eu estou falando do cérebro humano como se fosse específico do humano. Não é. E aqui eu quero mostrar como é que isso funciona. É uma característica da vida ser preditiva. Esse danadinho aqui, o Schrödinger, que é o pai da física quântica, escreveu um livrinho em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial. Ele estava exilado na Escócia, na Irlanda, perdão, e ele deu um seminário de 5 dias, e que nesse seminário ele escreveu um livro a partir daí sobre um tema que parece bobo, e óbvio que não é. Simplesmente sobre o que é a vida. Aqui é só para lembrar que o Schrödinger é famoso aí pelo experiente do gato, para mostrar a estranheza da física quântica quando a gente traz ela para a nossa realidade. Mas vamos pular um pouquinho isso aqui. Esse livrinho dele, maravilhoso, é O que é a Vida. Esse monstro queria criar a base científica para que a gente pudesse definir a vida. E por incrível que pareça, tanto existe uma relação direta entre a consciência e a vida, mas também a maneira de entender a vida, como a ciência tem feito nos últimos, pelo menos aí, 70 anos que o Schrödinger inaugura, mas pelo menos sedimenta essa área, nos ajuda muito a entender a consciência. Mas o que esse danado percebeu? Desde o século XIX, apareceu na física, ou foi reforçado na física, ou foi legitimado na física, a termodinâmica. E a termodinâmica tem uma segunda lei danada, que é o seguinte, que você consegue relacionar bem, especialmente o João vai poder correlacionar bem, que é o seguinte, se você deixar o seu quarto, ele tende à bagunça, ele não tende à auto-organização. Se você deixar o hospital sem faxineiro, ele tende à sujeira e não à autolimpeza. Se você vê o quanto você gasta em casa de produto de limpeza da sua secretária para simplesmente manter ela como ela deveria ser, você percebe que o aumento da bagunça, e aí um termo criado na segunda lei termodinâmica, o aumento da entropia é o natural, é o esperado. E de alguma forma estranha, a vida parece impedir essa entropia, ou minimizar essa entropia e permanecer estável. E essa característica simples que ele percebeu, ou seja, uma das características do vivo e não vivo, a pedra vai se deteriorar e, teoricamente, um ser humano vai conseguir segurar esse processo, e eu não digo parar porque a gente vai morrer, mas ele segura por muito mais tempo do que seria esperado por um sistema não vivo. E essa percepção simples, genial dele, é uma das bases fundamentais para a construção da vida e da consciência. Aqui é só para mostrar uma coisa importante. Eu nem sei se a gente está com tanto tempo assim para explicar tudo isso, mas de forma bem simples. Entropia é bagunça, mas entropia, bagunça é um conceito um pouco rudimentar de entropia. O nome bonitinho, ou a maneira bonitinha de escrever é: quantas descrições microscópicas justificam a minha avaliação macroscópica? Mas eu não quero complicar muito não, mas o que eu quero dizer é o seguinte: imagina esse copo que está diferenciado café e leite. Eu não consigo ter tantas descrições assim, porque o leite sempre vai ter que estar em cima se eu quiser descrevê-lo, e o café sempre vai estar embaixo. No último quadro do café com leite completamente misturado, eu posso fazer literalmente qualquer descrição, porque eu consigo, se eu falar que tem inventa que existe uma molécula do café aqui, molécula do leite ali. Nesse café com leite misturado, eu posso descrever 400 bilhões de variações e todas vão estar certas porque eu não consigo dizer. Quanto mais descrições eu posso, maior a entropia. Então, na verdade, a entropia é bagunça, mas na prática tem a ver com essa descrição micro e macroscópica. Mas olha que interessante.
Entropia de menos não tem vida. Entropia de mais não tem vida. Na verdade, a entropia de mais é o que a gente chama de equilíbrio termodinâmico, que para nós humanos e vivos chama-se morte. Então você não quer equilíbrio. Você quer o desequilíbrio na dose certa. E esse desequilíbrio na dose certa é que é possível criar a complexidade. Então imagina descrever agora esse danadinho aqui do café com leite do meio. Olha a dificuldade que eu vou ter para descrever esses entremeios de leite com café. E a vida, na verdade, portanto, como quase tudo, tem a dose certa entre e aí pensa na famosa analogia do remédio, né? A diferença do remédio para o veneno é a dose. A diferença do mundo estéril para o mundo caótico é o meio do caminho para que a própria vida possa aparecer. A vida funciona nessa bolha entrópica que a Terra nos privilegia. E aí, só para mostrar como eu não estou tão doido assim, esse artigo publicado em 2003 que mostra que a segunda lei da termodinâmica é a primeira lei da psicologia. Mas a gente pode ir além. A gente pode falar, na verdade, que é a primeira lei da biologia. A biologia só é possível, a vida só é possível na dosagem adequada dessa bagunça, dessa entropia. E o que a vida faz, então? A vida minimiza a entropia. A vida minimiza surpresa. A vida minimiza desencontros. Como é que eu posso minimizar desencontros, entropia, surpresa? Prevendo. Então, literalmente, a segunda lei termodinâmica nos mostra que existem bolsões de entropia que permitem a formação da complexidade. E para essas estruturas vivas que querem manter-se com a menor entropia possível, a maneira mais genial é prever. Mais genial é um pouco forçado, porque parece que tem uma entidade aí por trás. E aí, olha que fantástico, essa previsão é passível de ser matematicável ou construída a partir disso. E aí a gente volta para aquela figurinha do cérebro de predição. Então, olha que interessante. Eu prevejo o mundo, recebo bottom-up as informações. Se eu tiver, felizmente, a satisfação da minha expectativa, eu não mudo as minhas predições. Do contrário, se minha predição for diferente, eu tenho um erro desse sistema preditivo e eu atualizo a minha predição. Fantástico. Só que quando a gente discute essas predições e quando a gente discute essa necessidade da vida organizar, a gente fala muito das percepções externas. Mas a gente ignora que essa percepção externa é só uma das várias percepções. E normalmente a gente ignora a interocepção e a propriocepção também. Né? Pegando o desenho clássico do Leonardo da Vinci, para mostrar que a gente costuma ser muito negligente quando a gente fala da fisiologia cerebral com o próprio corpo. E a gente ignora literalmente o objetivo primário do cérebro, que é cuidar do corpo. O cérebro aparece há 570 milhões de anos atrás com um movimento, e ele aparece exatamente, na verdade não o cérebro, né, os primeiros neurônios, para integrar esse corpo internamente e externamente. E a gente valoriza demais o externo e ignora um pouco dessa interocepção, que nos dá essas informações dos vários órgãos, incluindo parte endócrina, imunológica, todo o restante que acontece. E por que isso é importante? Porque para um sistema ser preditivo de forma adequada, ele precisa ter informações contínuas de como ele está. E o nome que a gente dá para as informações contínuas que a gente dá para fora, a gente chama de percepção. E qual que é o nome que eu dou para dentro? Afeto. Olha que importante isso. Do mesmo jeito que ignorar uma cobra externamente é idiota, a partir de agora, entendendo que afeto é uma tentativa de sincronia interoceptiva, se a partir dessa aula você continuar sendo negligente com seus próprios afetos, emoções e sentimentos, vai ser a seu próprio custo. Vai ser a seu próprio estresse crônico causado pelo desencontro. Da onde você acha que todo o eixo hipotálamo hipofisário adrenal vem? Vem como maneira biológica de demonstrar a sincronia para que você possa se atualizar. Só que você ignora e perpetua essa inflamação crônica, que é que vai causar o AVC, o Alzheimer, o câncer, osteoporose, sarcopenia, escolhe. Né? E aí, olha que lindo. Olha como é que a coisa fica interessante. A vida tenta minimizar a entropia. E a vida tem como objetivo a própria sobrevivência. O que o Spinoza chamava de conatos, essa força de vida.
Se sobreviver é o meu ato principal, é o meu objetivo principal, olha que interessante. A partir disso, aquilo que sincroniza com a minha expectativa passa a ser positivo. E aquilo que foge da minha expectativa passa a ser negativo. Portanto, a vida literalmente constrói um sistema de valor a partir desse objetivo inicial, que é a sobrevivência. E mais rico, ou mais interessante, ou mais atual, é o privilégio que não só o nosso cérebro, mas os artrópodes, os moluscos e nós, mamíferos, temos, é uma competência desse sistema, inclusive, de se perguntar como está. Dessa autorreflexão, dessa autoanálise para entender se eu estou na direção do que eu quero ou fora da direção do que eu quero. E agora, olha que lindo, olha que interessante. Com aquele conceito antigo do Keno, lá do comecinho do século XX, sobre a homeostase, que teoricamente seria o termômetro ideal do seu funcionamento, vamos pegar esse conceito que é imperfeito. A gente pode, a partir de agora, entender que faz todo sentido para esse organismo danadinho agregar a atitudes, pensamentos, emoções que me sincronizam com esse objetivo de sobrevivência uma valência positiva. Prazer. Pela gratidão, felicidade, compaixão, generosidade. Todas as emoções positivas são de sincronia comigo ou com o ambiente. E toda vez que internamente ou externamente eu estiver desencontrado do meu ponto homeostático, eu vou ter o desprazer. É a tristeza, é o sofrimento, é a ansiedade. E é daí que a emoção aparece. E aí olha a genialidade. Por que o circuito da emoção e o circuito da memória são o mesmo? Exatamente porque eu vou guardar o encontro ou desencontro das minhas vivências externas e internas com o mundo a partir da predição. Se o que importa é a melhoria preditiva da sincronia que eu tenho, e eu consigo agregar para coisas que sincronizam uma valência positiva, afeto positivo, emoção positiva, e eu consigo guardar para aquilo que não está adequado, emoções negativas, bota no mesmo sistema, porque eles têm o mesmo objetivo, atualização de predição. Só que uma é algo, entre aspas, que parece objetivo, minha memória, e outro parece subjetivo, emoção. Mas são o mesmo objetivo. E aí eu vou ter o desprazer fugindo desse settling point, fugindo da homeostase, e eu vou ter prazer quando eu volto para a homeostase. É a satisfação de passar no que você quer passar, é a felicidade de ver seu filho saudável, que é o que você espera acontecer, é a felicidade de ver o Hospital São Paulo, tadinho, melhora um pouquinho, porque a gente gosta dele, quer que ele vá bem, ou a tristeza, quando a coisa não está tão bem assim. As emoções fazem parte desse arcabouço, desse cardápio de maneiras de reforço de homeostase. Só que a homeostase é um conceito um pouquinho rígido. Parece que a gente só tem um set point de glicose. E está errado. O meu set point de glicose parado é um, correndo é outro, pegando peso é outro. E para essa flexibilidade do meu settling point, a gente chama de alostase, que parece mais, na verdade, um elefante em cima da bola, com toda essa dinâmica, tá bom? E aí, só para mostrar a diferença. A homeostase parece que tem uma faixa perfeita que eu tenho que fazer, não é verdade. A alostase é muito mais dinâmica, porque a alostase prediz contexto. O contexto é fundamental para a gente, para a flexibilidade humana. E aí, pensa bem, como diabos a gente consegue, enquanto ser humano, ser um esquimó e um beduíno no deserto? A partir de um privilégio de um cérebro flexível, que ele consegue terceirizar para a cultura, não só da parte genética, mas terceirizar para a cultura, e a cultura nada mais é do que essa capacidade de comunicação intercérebros das informações preditivas necessárias. Então, a própria cultura é uma forma de homeostase, ou melhor ainda, de alostase. Basta ver o que está acontecendo no Brasil hoje. A alostase está meio demais, assim. Vamos ver se a gente consegue restabelecer um ponto adequado. E aí, olha que rico, olha que interessante. Tenta dividir afeto, tenta dividir emoção. A maneira mais clássica na psicologia é esse gráfico lindo aqui, onde tem dois eixos. Valência, positivo e negativo, e a excitação, o arousal. Eu estou ativado ou deativado. Valência a gente já discutiu. Valência tem a ver com sincronia. Está sincronizado com uma expectativa ou não. Cuidado aqui, porque a gente não é treinado para ter expectativa certa para tudo que a gente quer na vida. Então, nem tudo que você sente quer dizer que o mundo está errado. Você pode ter uma expectativa inadequada e você precisa crescer. Isso chama maturidade, mas isso aí é outra questão. Ou sabedoria.
Então, só cuidado, porque aqui parece que todo sentimento negativo é culpa do mundo, é do seu namorado, é do seu marido, é da sua esposa. Pode ser você, então lembra disso. Mas o importante aqui é que a gente divide as emoções, que são essa sugestão de entendimento do mundo comigo mesmo, a partir desses dois eixos, excitação e valência. Valência entendemos, estou pronto ou não estou. E olha que interessante, e o arousal? E a excitação? De que maneira ela aparece e de que maneira eu consigo justificar a excitação, por exemplo, da felicidade, ou a excitação da raiva, ou a não excitação do relaxamento, ou da fadiga? Que diabo está acontecendo no meu cérebro? Do meu jeitinho que a emoção eu consigo dizer, a gente também consegue dizer do arousal. Olha que interessante. Quanto mais desincronizado está, maior a demanda que esse afeto faz de atualização. E quanto maior o desencontro, mais ele vai chegar na consciência. Olha que interessante, natureza danadinha. Aqui eu já estou explicando um pouquinho, inclusive, por que a consciência aparece. A consciência aparece por uma demanda desencontrada de forma tão desproporcional que o inconsciente não dá conta e eu preciso dessa outra ferramenta para me ajudar. É óbvio que a consciência não dá conta de tudo, nem daria. A capacidade processual da consciência é infinitamente menor do que do inconsciente. Mas de várias maneiras, exatamente nos momentos mais flexíveis, o inconsciente é rígido demais com seus instintos, reflexos e condicionamentos. De uma maneira interessante, quando a gente... Afeto, imagina que afeto é o grupo de todas as informações inter- e proprioceptivas. Se isso não é... Isso aqui é uma figura do Damasio, tá? Um artigo lindo dele de 2013, bem fantástico. Isso é uma definição dele que não é universal, mas é bem interessante e eu acho que vale deixar claro. Se essa informação inter- e proprioceptiva não chega à consciência, ele deu o nome de emoção, que são esses processos inconscientes já prontos, geneticamente e aprendidos aí do ponto de vista cultural. Se isso chega à consciência, ele chamou de feeling. Por que ele chamou de feeling, de sentimento? Porque eu só posso sentir aquilo que eu estou conscientemente percebendo. É que em português essa palavra não é tão forte, mas em inglês ele fica mais claro. Não tem como eu feel algo que eu não estou feeling, né? Então, não tem como eu sentir algo que eu não estou sentindo. Então, essa distinção que ele faz, na verdade, é para falar o quê? Existem respostas que o seu cérebro já entende e faz de forma automática, e existem desencontros que não, que superam essa capacidade daquele momento do seu inconsciente responder. E aí você precisa da consciência. Para isso ele chamou de sentimento. Mas isso não é, de novo, a nomenclatura universal de tudo isso. Então, por que o sentimento existe? Por que trazer a consciência existe? Talvez porque a consciência existe. Porque a consciência tem uma capacidade que o inconsciente não tem de hierarquizar, de organizar, de equilibrar, de chegar, teoricamente, especialmente se eu for bem treinado em todas as habilidades que a vida nos exige, uma capacidade de ser muito mais assertivo e competente no próximo passo. É a capacidade de perceber com maior clareza o erro preditivo, ou até melhor, decidir de todos os erros preditivos naquele momento qual que tem maior importância, qual que vai ter maior excitação, porque o erro é maior, mas qual vai ter maior valência. Pensa o tempo todo. Nesse momento, talvez algum de vocês está com a bexiga cheia, com o intestino preso, com a boca seca, com a bumbum numa cadeira ruim, tudo isso está chegando no seu cérebro. O fato de eu ter lembrado, você vai perceber isso conscientemente agora, mas não estava chegando. Por quê? Porque o maior desencontro, eu espero que não seja tão grande assim, mas um desencontro mínimo, são as informações que eu estou trazendo para você do ponto de vista semântico. E por isso, teoricamente, se eu conseguir o meu objetivo, eu estou com a sua atenção e engajamento máximo nesse momento. E por isso que conscientemente você estava ignorando o calor do ambiente, a sua bexiga, o seu bumbum pressionado. Agora que eu lembrei, você trouxe, mas tudo bem, espero que daqui a pouco eles vão para baixo. Mas é que a consciência tem essa competência de foco, de organização, de na hora que o dente de sabre aparece na minha frente, vaza, amigão. Mas vaza de uma forma flexível, porque não dá para ser de qualquer jeito, porque ele é mais rápido que você. Então pensa melhor como você vai fazer isso melhor. E mais do que isso, a consciência tem essa competência de integrar. Tem essa capacidade, diferente desses vários humanos vendo uma foto gigantesca do elefante, e cada um vai dizer que aquilo é uma parte de um todo, de olhar o todo, de entender como a coisa toda funciona. E aí, olha que interessante. Se a gente entender, portanto, que a vida minimiza a entropia, a vida tem como objetivo esse equilíbrio chamado sobrevivência,
que para isso a vida coloca setting points dinâmicos chamados homeostase e alostase. E se a gente entende que a partir da construção de um sistema nervoso periférico e central, eu começo a ter estruturas e recursão de percepções, loops de percepções, onde eu consigo ter fenômenos inconscientes, mais imediatos. E eu passo a partir dessa complexidade do sistema nervoso central a ter a capacidade das informações mais inadequadas ou mais importantes serem levados para um centro consciente, onde eu vou conseguir priorizar e responder de forma mais flexível e adequada, e isso de forma interoceptiva é o sentimento, a natureza, de uma forma linda, começa a construir ou a pavimentar a capacidade do sujeito aparecer. E por que o sentimento aqui é fundamental? Porque, pensa bem, a partir de agora, talvez a gente como um todo nunca tenha pensado, mas não existe um segundo na sua vida onde você não tenha uma percepção afetiva do ambiente. Ela pode ser neutra, mas ela está aí. Mas o tempo todo, talvez você não está pensando em alguma coisa, talvez você nem está percebendo bem o ambiente externo, mas em todo e qualquer momento existe um conteúdo afetivo. Por que esse conteúdo afetivo existe? Porque ele é o melhor sinalizador homeostático que você tem. Esse é o objetivo do cérebro, cuidar do corpo. E a maneira do corpo se comunicar com o cérebro é a partir dos afetos, valorizar os sentimentos e, mais do que isso, centralizar essas percepções dentro de mim e fora de mim, a partir de uma perspectiva única, não só faz sentido, como isso torna esse indivíduo, esse animal, muito mais adaptado. E a gente sabe hoje, quem quiser ler sobre essa neurofisiologia, esse é o artigo que fala sobre essa figura linda aqui, mas eles têm um livro publicado pelo MIT, lindo, lindo, onde ele vai mostrar qual é a neurofisiologia mínima para a consciência interoceptiva, proprioceptiva e dos vários sentidos e essa união. Para mostrar que sim, o polvo tem um eu. Para mostrar que sim, os mamíferos têm um eu. Para mostrar que sim, um corvo tem eu. É bonito demais isso. Mas a gente fala... Fabiano, Oi. é só para comentar, viu? Isso que você está comentando aí. A gente normalmente não percebe o que a gente sente, quando a gente só percebe quando a gente para de sentir, né? E eu tive uma experiência muito ruim recentemente com o meu sentido da audição, né? Que é aquele problema lá, que realmente você fica desesperado. É o momento em que você percebe que você é vulnerável, né? E o quão importante é esse input, né? Perfeito. E aí, para a gente finalizar, o papel do eu, o papel do sujeito, ou uma resposta ao Hard Problem of Consciousness, é que esse fenômeno subjetivo, ele tem um papel. Esse point of view, o POV, que é um termo hoje comum, ele tem um papel claro, biológico, cultural, social, afetivo. Escolhe a palavra linda que você quiser dar. Ele integra e contextualiza o que você percebe da vida a partir desse cérebro preditivo, a partir da homeostase e alostase, e ele adequa a resposta, o movimento. Porque lembra, você tem duas maneiras de sincronizar com o mundo. Ou eu atualizo a minha expectativa com o que o mundo me dá, ou inconformado com o mundo, eu atuo no mundo para que o mundo melhore. Idealmente, a gente deveria fazer as duas coisas. Ter a sabedoria, inclusive, para saber quando fazer um e quando saber o outro. Frase da Bíblia, inclusive, que dá para traduzir neurocientificamente, né? Ou seja, eu entender quando eu tenho que aceitar, porque isso é imutável, por exemplo, sofrimento, mas entender que, sim, um senso de agência, um senso de um eu, um senso de potência é fundamental para intervir no mundo. O Winnicott, que é um psicólogo pediatra, né? Ele é pediatra e ele é um dos caras que mais estudou infância, ele falava que criatividade era impregnar o mundo de você. Isso a gente pode caracterizar como uma potência do eu, que poderia ser um termo lindamente utilizado por vários outros filósofos. Mas esse encontro do que eu percebo e de como eu lido com o mundo é essa capacidade homeostática ou alostática que justifica os afetos, que justifica, inclusive, o benefício ou a potência de um eu adequado, de um eu organizado. E para finalizar, 3 conclusões mínimas aqui. O eu, portanto, é uma forma entendida de homeostase. Por isso, cuide-se. Cuide-se de todas as maneiras. Por isso, valorize a queixa, entre aspas, subjetiva. Porque, na verdade,
a diferença de subjetiva e objetiva é muito mais uma dificuldade nossa de entender essa complexidade do que duas naturezas diferentes. Não são duas naturezas diferentes, são a mesma, com perspectivas diferentes. O eu, como forma estendida de homeostase, ou de alostase, talvez como forma mais adequada de falar, amplia a competência do próprio sistema de se questionar, estou indo para o caminho bem ou não, afeto e emoção, e de se ajustar. Como eu falei, se atualizando ou agindo no mundo de acordo com a imprevisibilidade, que é a característica do mundo. O mundo é imprevisível. A Mara estava ouvindo até há 2 semanas atrás, de repente passa a não ouvir. Como é que ela reage, como é que ela lida, que resiliência ela vai ter emocionalmente e socialmente para lidar com tudo isso. E a consciência é parte da natureza e pode, e por que não, deve ser científica. Obrigado. Aqui são os livrinhos, alguns dos livros aí interessantes que dá para ler sobre isso. O do Damásio, interessante, onde ele vai propor essa homeostase tendida a partir da cultura. Esse livro do Feinberg e do Malá é sobre a neurofisiologia pesadona mesmo, pesada, mas é bonito. E o The Hidden Spring, essa fonte interna do Mark Solms, é sobre essa soma de um cérebro preditivo com homeostase para a construção do eu, e ele parte de um conceito que antecede a minimização da entropia, que chama Free Energy Principle, ou princípio da energia livre. Mas isso aí já complica um pouco a discussão. Obrigado. Muito bom. Parabéns, Fabiano, Fabiano. sempre fazendo a gente viajar. Com certeza. E a gente, quando faz neurologia, é porque a gente se apaixona muito também, né? Pelo cérebro, pela consciência, pelo eu. E na residência a gente acaba não vendo muito isso, né? Então, obrigada, Fabiano, por trazer também esses conceitos pra gente, né? Que a gente é tão apaixonado, mas às vezes não tem nem tempo de se aprofundar, né? É aquilo que eu falei, né? A gente não percebe o quanto a gente percebe, né? A gente só começa a perceber quando a gente perde alguma percepção, e isso é assustador, né? Mas, então, Mara, eu estou aqui sentada... Mas pensa bem, assim, se você tivesse que perceber conscientemente aquilo que seu cérebro já prediz bem, você não teria competência de processamento de dados para lidar com o imprevisível. Então, essa é uma genialidade e uma sacanagem da natureza, porque olha aqui, tudo aquilo que vai ao encontro da sua expectativa, você ignora conscientemente. E por isso que a gente é ingrato com a vida até perder. Quantas vezes na UTI você vê um paciente percebendo o privilégio de estar vivo ou de ter a família que tem quando infarta ou quando tem AVC? Porque se a gente não é treinado para desanestesiar essa predição quando satisfeita, onde ele não gera um afeto positivo, você vira uma pessoa ingrata, como a maioria de nós é. A maioria de nós é ingrato porque a gente não percebe o privilégio de estar vivo, o privilégio de participar da neurologia vascular, o privilégio de ser amigo da Mara, de ser amigo da Evinha. Parece tão óbvio que essa reunião aconteceu, mas o Wi-Fi precisou funcionar, meu computador ligou, eu acordei vivo, vocês acordaram vivos. Só que como tudo isso satisfaz a expectativa preditiva, ele não valoriza, o cérebro ele não valoriza, parece que é outra pessoa. Eu não valorizo porque não fui treinado para isso. Mas isso é possível, só precisa de treinamento. Vai meditar, vai fazer terapia, isso é revertido. Então, a gente tem esse privilégio da desanestesia, mas não treinado, você vai ter viés de negatividade e você vai ter adaptação hedônica, o que nos torna eternamente insatisfeitos, né? Então, dá para justificar muito, inclusive do porquê o capitalismo vai tão bem com pessoas mal emocionalmente, porque quanto pior você está emocionalmente, mais compro, logo existo, mais eu preciso do teatro, mais eu preciso da aprovação externa e menos interna, e no mundo que me oferece a cada momento uma satisfação nova ou uma oportunidade nova de me mostrar quem eu sou, eu vou e vou e vou. E aí por isso que, inclusive, tem muita discussão filosófica da relação de depressão e capitalismo, porque, infelizmente, um se alimenta do outro, porque o equilíbrio não ajuda muito no comércio. O João quer comentar alguma coisa? Um comentário bem rápido também sobre experiência atual. Esse ponto sobre percepção do ambiente é exatamente o conceito de consciência, né? Nossa capacidade de responder a estímulo. E é interessante como a gente às vezes se vê perdido quando literalmente perde algum estímulo, mas não só para o bem, mas para o mal. Por exemplo, com a anosmia ou disosmia relacionada ao Covid, eu passei a não sentir cheiros ruins, mas só sentir cheiros bons. Então eu tô limpando aqui a casa, limpando aqui a sujeira aqui do cachorro, e eu sinto cheiro bom.
E isso que é um ponto interessante. O incômodo que causa é muito interessante, porque você perdeu a capacidade de perceber aquilo que é ruim, que é danoso para você também. Então, o cheiro de uma comida potencialmente estragada, a comida que queimou semana passada, por exemplo. Então, você acaba tendo. O desconforto surge não só pela perda de uma habilidade sensorial que poderia lhe levar prazer, como, por exemplo, sentir cheiro bom de um perfume, por exemplo, mas também o cheiro de. A incapacidade de sentir o cheiro de uma coisa ruim também, né? Então, a gente tem, às vezes, tem que lembrar que a percepção do ambiente não é só para o bem. A percepção para o mal também, no caso, no sentido das coisas ruins, os cheiros ruins, também acaba levando essa aflição e essa perda de conexão completa Mas, com o mundo. João, bem ou mal é uma invenção nossa, assim. A natureza está te dando informação, porque quando você está com cocô na sua casa inteira de cachorro e você não limpa, você está aumentando o risco de infecção para você e para o cachorro. Então, Sim, sim. bom e ruim aí é só uma incompetência nossa de percepção do todo, né? É uma informação a mais que você precisa organizar e sincronizar a sua casa como extensão da sua homeostase. Então, o que na verdade aconteceu aí, por isso que é ruim para você, é que você restringiu sua capacidade de percepção do ambiente, que é o que aconteceu com a Mara de outra maneira. Então, é por isso que a felicidade contínua é tão idiota quanto a tristeza contínua, porque você fica desincronizado. Que a gente fique feliz no momento de felicidade, mas que a gente chore no enterro, que a gente fique ansioso para dar a aula mais importante ou para a defesa do pós-doutorado do João. Isso é fundamental, isso é sincronia. Sincronia não é estabilidade num set point contínuo, né? Por isso que a alostase é muito mais interessante do que a homeostase nesse sentido. A gente é contexto dependente e essa competência de sincronia se chama saúde. É isso que é saúde não é estar bem o tempo todo, saúde é ter essa competência dinâmica e flexível adaptativa para chegar lá. Fabiano, isso tem a ver também com felicidade, frustração, e há muito discussão, por exemplo, né, em crianças e adolescentes, de pais superprotetores, e evitando que essas crianças, esses pequenos e os adolescentes fiquem frustrados, então há aquela bolha de proteção, e isso é ruim para a formação do indivíduo também, não é isso? Então, claro, a vida vai bater, Mara. Oxe, se não bate. Então, essa alostase que você falou, que são os altos e baixos, envolve tanto o pico da felicidade, quanto, claro, por exemplo, a frustração, o chorar, o ficar deprimido, o ficar na fossa, etc. e tal. Mara, o que a gente faz quando a criança está chorando? Você fala, não é nada, não é nada. Como não é nada? Respeita a criança, ajuda ela a nomear. Meu filho, isso está sentindo é frustração, é tristeza. Papai está aqui, mamãe está aqui. Vai passar, mas a gente não vai comprar o seu carrinho que você quer no supermercado. Não vai. A gente veio combinado que não era isso que a gente ia fazer, mas abaixa no nível da criança, abraça ela, mostra que você está ali, mostra que ela não está errada de ficar frustrada pela desincronia de expectativa dela. É um cérebro preditivo como o seu que está aprendendo a sincronizar com você. O nosso papel como pai e mãe é a organização de sincronia. Se você restringe tudo à lindeza na vida do seu filho, você está predispondo ele, como a minha esposa toda semana atende, a cortar o pulso quando não passa no vestibular. Porque você pode fazer tudo lindo, mas uma hora a vida vai bater, e vai bater. Eu não estou dizendo que você tem que bater no seu filho, não estou dizendo nada, mas você não permitir que ele aprenda a lidar com essas emoções negativas, ou com uma verdade universal, que o Buda falou que era a primeira, chamada sofrimento, você está prognosticando seu filho adoecimento mental. E o adoecimento mental, por conceito, é uma restrição de percepção da realidade de desencontro. Seja uma tristeza contínua, um desencontro perceptual na esquizofrenia, uma incapacidade de predição no autismo. Escolhe. O autismo, por conceito, é a não predição social, é a não predição sensitiva. Você me abraça, eu não consigo interpretar, bato a cabeça. O esquizofrênico empurra para o mundo. Essa ideia é tão rica, Mara, que de minimizar a entropia, energia livre, esse monte de conceito, é que você vai adaptando ela, mas você justifica biologia, psicologia, e quem criou essa teoria, claro que nunca isolado, né, mas é um carinha chamado Carl Friston, que é um professor de neuroradiologia de Londres. Esse cara estudava esquizofrenia, esse cara estudava biologia, e a partir daí ele criou esse princípio da energia livre baseado na entropia. Então, que é outra coisa linda, assim, a gente precisa parar com esses currais da ciência. A ciência não tem curral. Física, química, biologia, neurologia, neurociência, psiquiatria, filosofia. Quanto mais a gente se afunda no próprio pé, menos a gente olha para frente, menos a gente vê a distância. Então isso é importante a gente se organizar. Eu acho que o Vinícius levantou a mão já tem uns 10 minutinhos aí. Oi, Fabiano, tudo bem? Beleza. Tudo bem. Posso fazer umas provocações rapidinho? Claro. Tudo bem. Eu gostei muito da sua aula. Eu anotei vários elementos, acho que você deve ter, como estudioso de neurociência e filosofia também,
elementos kantianos, né? Muito. Pois é. O Boltzmann, e aí, Vinícius, olha que legal isso. O Boltzmann, que foi o cara que inaugurou a segunda lei da termodinâmica, ele leu o Kant para formular, e ele não leu a parte que o Kant percebeu dessa construção do mundo. O Kant é fundamental, com aqueles termos em alemães difícil, da coisa em si ou da coisa como percebo, né? Dessa distinção entre uma verdade com V maiúsculo e a minha verdade de V minúsculo. Mas sem dúvida, Vinícius, sem dúvida. Sim, mas aí vem a provocação, né, dos erros, teoricamente, que algumas pessoas falam de Kant, né? O erro da percepção, né, da coisa em si, não estaria na coisa e não na não seja, por exemplo, o fato de você não conseguir ver um dado, né? Você não consegue ver todas as faces do dado ao mesmo tempo, né? Isso é uma impossibilidade física, né? Você consegue ver 3 no máximo, né? Só que isso não é uma deficiência sua, uma deficiência do dado. Ele não consegue se mostrar mais do que 3 vezes, assim como o elefante não consegue mostrar ele em 3D, a parte da frente, a parte de trás, a cauda, não sei o que você quiser. Você consegue apenas ver uma parte. Isso não é uma deficiência sua, né? Será que, todas essas teorias que você falou não falam mais a favor, né, das deficiências ou das limitações que o nosso cérebro tem em relação à percepção da realidade, né? E lembrando, só uma outra questão também do Aristóteles, né, defendendo um pouquinho o Aristóteles, que eu adoro ele. O Aristóteles realmente ele tinha pouca, ele teve aqueles 5 sentidos de percepção de realidade, mas é mais por uma questão de muito possivelmente, de falta de mecanismos de aprender a realidade do que propriamente da teoria, do core da teoria, né? Ele é um empirista, né? Então, assim, todo o conhecimento vem da experiência em si, ou seja, do que você experimenta, né? Só que naquela época ele só tinha como experimentar a partir dos 5 sentidos, lembrando que não falando o quê? Do milhares, não sei quantos 2.300 anos atrás. Pois é. Então ele não tinha mecanismo que nós temos hoje, né? Mas assim, mas aí entra a diferença, né? Kant, eu coloquei um questionamento no core, né, da filosofia, e as coisas particulares dele parecem estar certas. No Aristóteles eu fiz o contrário, né? O core está certo e as coisas periféricas parecem estar erradas, né? Perfeito. Especialmente a Ética Nicômaco, por exemplo, né? A Ética Nicômaco, se a gente lesse, a gente provavelmente seria uma sociedade muito melhor, apesar de ter 2.300 anos. Mas só para falar, Vinícius, isso é muito legal, o que você acabou de falar é fantástico. Essa competência, isso é muito legal. Então, o que você acabou de falar é uma pergunta, depois eu te mando um artigo do cara que discute isso de forma linda, que é o Anil Seth. O Anil Seth é um cara de Sussex, lá da Inglaterra. Ele acabou de publicar um livro chamado Being You, Sendo Você. O livro é lindo, e aí ele até discute, Vini, que você vai gostar pra caramba. Ele, em vez de falar do easy problem e do hard problem, ele vai pro real problem, onde exatamente ele vai chegar no meio do caminho do que você quer chegar, mas eu queria te explicar uma coisa legal que ele discute isso no livro. Por que diabos, quando você vê esse livro na minha mão aqui, inclusive vale a pena ler quem quiser, você presume que tem capa. Você não presume que tem um atrás? Você não está vendo atrás, é aquilo que você falou. E aí o que ele vai discutir é o seguinte, a capacidade de nós construirmos um objeto que mesmo que eu não veja 3D, eu sei que há 3D, é muito mais do meu cérebro do que do ambiente. E olha que legal, Vinícius, e aí que a teoria é legal, que tem vários exemplos. A minha percepção é uma extensão preditiva que depende da ação. E aí o que ele mostra? Que se eu mostro, por exemplo, voltando no dado, que eu otimizo muito a minha competência preditiva na minha manipulação, e aí isso é aquela embodied cognition, a cognição corporificada. Porque a gente às vezes lida com afeto, percepção e ação como se fossem coisas distintas. Os dois são processos iguais de sincronia, de predição. Mas essa capacidade de predição de objeto, volta no Kant. O Kant não falava que causalidade e tempo era muito mais uma questão interna nossa do que externa. Essa teoria atual mostra que o Kant, de novo, né? Vamos ser cientificamente corretos. Que o Kant está hoje, com a teoria atual que a gente tem, ele parece estar menos errado do que outras teorias que falam que causa, consequência, tempo e espaço estão fora de nós. Ou seja, tempo, espaço e causalidade são atalhos construídos
pela percepção e ação que eu tenho, que são úteis e competentes, mas que não obrigatoriamente são a realidade como ela é. Que é o que o Kant fala. Que é o que o Kant fala. Sim, sim. Mas é que essa discussão é fantástica, eu acho que a gente poderia ficar aqui tranquilamente o dia todo. Eu te mando o artigo e a gente troca mensagem no particular depois para a gente falar. Isso daí é sensacional. É um fora de inteligência artificial, porque eu até pensei na inteligência artificial, porque assim, a inteligência artificial usa justamente isso, predição, né? Só que aí entra a questão da realidade, né? Hoje em dia, né, Vinícius? Sim, hoje em dia. Melhorou muito, inclusive por isso que ela melhorou muito. Sim, a inteligência artificial antigamente era, você dava um monte de regra e ela dava o resultado de acordo com a regra que você tinha. Hoje em dia o algoritmo aprende sozinho, né? Mas para o algoritmo aprender sozinho, ele tem que ter uma realidade, né? Uma realidade objetiva, né? Inclusive porque você, mesmo não supervisionados, né? Você tem que entrar e modificar os hiperparâmetros se ele, por exemplo, você está querendo prever cardioembolia no chá, que foi o que eu fiz, por exemplo, né? Aí não vou fazer o não supervisionado, não foi o que eu fiz, mas supondo que eu fosse fazer. Né? Aí ele deu errado, começou a classificar totalmente ao contrário, né? Eu vou ter que chegar lá e mexer. Mas por quê? A realidade está lá e eu estou vendo e eu tenho que mudar, né? Então isso talvez seja um argumento... Enfim, como eu falei... Mas vamos lá, então legal. Então assim, o que essas teorias mostram é que a gente não alucina a realidade. Não, sim. A gente é iludido pela realidade. Não, então, mas isso é importante porque uma das premissas, o Berkeley, vamos voltar na filosofia, o Berkeley, que era o bispo inglês, ele é o pai do idealismo, onde o primeiro dado da realidade é a consciência e o mundo vem depois. É diferente do materialismo, que o mundo vem primeiro e a consciência vem depois. Hoje o panpsiquismo tenta unir isso, mas o panpsiquismo não explica nada, então para mim não é uma teoria válida, para mim não ajuda nada. Mas voltando um pouquinho, e aí que é muito legal somar esses dados todos. Você conhece um conceito chamado cibernética, que nada mais é do que o estudo de sistemas com um objetivo que respondem a feedback. A vida é cibernética, como a inteligência artificial é cibernética. E olha que interessante, a cibernética é muito legal, porque se você pensa no cérebro como um otimizador de predição na relação interna e externa, dá para você modelar matematicamente isso de uma forma que você consegue, literalmente, tornar matematicável alucinações, ilusões e o funcionamento normal. O que eu acho que acontece, que é a sua crítica que é super válida, é que eu acho que isso demonstra mais quando dá errado, e parece que ele valoriza o patológico, mas é só porque a gente ignora o esforço da normalidade, que aí é o que o Anil Seff chama de quando a gente compartilha as nossas ilusões ou alucinações controladas, a gente chama de realidade. Quando a gente não compartilha, a gente chama de adoecimento mental. Mas todos nós somos razoavelmente iludidos, porque não daria para ser diferente. Imagina, eu ignoro nesse momento o infravermelho, eu ignoro nesse momento ultravioleta, e eu ignoro nesse momento raios gama, e é por isso que eu vou usar o raio-x para me ajudar, o ultrassom para me ajudar, espectroscopia no líquido para saber se tem HSA. Tudo isso é a gente, pela cultura, terceirizando essa competência de ampliar informações que eu capto do ambiente. Mas toda vez que eu faço isso, eu amplio. E aí uma crítica à inteligência artificial, só para te provocar também. Sim. O cérebro sempre é comparado à última tecnologia. Já foi comparado à máquina de vapor, já foi comparado ao motor elétrico, já foi comparado ao motor de combustão e hoje ao computador. O cérebro vai sempre suplantar a última tecnologia e a gente vai sempre ter que reinventar. Até porque a gente sabe que o cérebro é dígito analógico e não só digital, e isso atrapalha demais. E o analógico é a flexibilidade que hoje a inteligência artificial não tem. Tem alguns que são, mas a maioria não é analógico, e é o analógico aí é que dá o quantitativo, que dá o subjetivo, que dá a qualia. Essa palavra linda da filosofia, que é essa experiência pessoal que eu tenho. Sim, essa parte eu concordo completamente, né? Principalmente considerando a inteligência artificial hoje em dia, ela faz apenas aquilo que é programada, né? O pessoal ainda está discutindo a singularidade, né? Que eu até tenho uma aula anterior, né? Sobre como o algoritmo vai começar a fazer coisas que ele não foi programado a fazer. Mas hoje ainda não existe, né? Aí outra crítica importante. A gente acha que se você chegar no nível de processamento de inteligência suficiente, a consciência aparece. Inteligência e consciência não tem nada a ver. Não. Então, assim, essa fantasia do Elon Musk, essa fantasia dessa galera que presume que se eu conectar do mesmo jeito que quando a gente se conecta, eu não fundo, tem acho que é da Mara, acho que tem alguma coisa aberta aí que está fazendo barulho. Do mesmo jeito que, apesar da gente juntar as nossas consciências para algo maior, como essa reunião, mas ao mesmo tempo, Vini, eu não consigo ver o mundo pelos seus olhos, apesar da gente estar interagindo agora,
o fato da gente unir inteligências não quer dizer que a gente funde consciências. Então, essa fantasia de que eu vou unir computador, processamento, e vai emergir consciência, isso é um erro conceitual infantil até, de quem não entende biologia, psicologia, ou a própria lei da física, da segunda lei termodinâmica, que justifica tudo isso. Acho que a singularidade que o pessoal discute, pelo menos do que eu leio, não é aparecer a consciência, sim aparecer, digamos assim, a capacidade de apreensão de realidades, de apreensão da realidade e de se adaptar a várias outras condições que, teoricamente, o algoritmo não foi programado para fazer. Né? Não criar uma consciência, ele não vai saber o que é certo e o que é errado, ele não vai saber isso. Né? Ele vai saber apenas o que é imputado nele. Né? Mas ele vai começar a fazer coisas que ele não foi programado para fazer, coisa que isso não existe hoje em dia. Né? Não existe nenhum algoritmo hoje que não faça o que ele não foi programado para fazer. O algoritmo que é feito para classificar sapatos, ele não vai diagnosticar AVC. Né? Então, assim, ele só vai classificar sapatos. Né? Ele pode fazer outras coisas, mas ele pode, digamos assim, aprender a realidade de maneira mais adequada. Mas daí a criar uma consciência, realmente eu concordo que é um erro. Mas será que você... Não, a gente vai acabar ficando aqui muito tempo, né? Mas será que isso que você falou não seria novamente... Tudo que você falou não seria novamente confirmador da nossa limitação do nosso cérebro em aprender a realidade, justamente isso tudo que você falou, e não uma limitação da realidade em ser aprendida por nós? Perfeito, mas olha que bonito, Vini, mas aí que é legal, é o oposto. Então, assim, você pode ficar triste por entender, portanto, que a realidade é maior, ou você pode se engigantar nesse sentido para falar, caramba, a minha perspectiva é só uma, e eu vou ser humilde para ouvir, e mais do que isso, eu vou precisar estar atento às minhas predições para cuidar bem de mim, cuidar bem do outro, cuidar desse todo e me importar. Então, a sua frase é perfeita, é isso mesmo. Então, o limite não é da realidade, é do nosso. Mas, por outro lado, olha onde a gente chegou, a ponto de fazer uma reunião online de serviços distintos, de locais distintos, a propósito de estudar o cérebro, neurovascular, neurointensivismo. Então, a ideia não é o elogio da limitação, mas é o reconhecimento da limitação e os trampolins que esse reconhecimento pode nos dar para que a gente expanda. Então, fantástico. A ideia não é a valorização do limite e do pequeno, pelo contrário, é reconhecer o tamanho para ir crescer mais. Mas acho que está chegando na hora do nosso limite aí, até para dizer. Sim. Mas ótimas perguntas. Vinícius, depois eu quero o seu contato também por uma outra questão. Sim. Eu te mando depois um oi no WhatsApp. Tá, perfeito. Te mando sim. Muito bom. Excelente, Fabiano. Como a gente comentou antes, assim, só para finalizar, eu acho que a interseção do que a gente estuda, né, de maneira tão fisiopatológica, na UTI, no paciente com alteração de consciência, o tema da tua tese, tem um link muito grande com esse entendimento muito mais complexo, né, dessa consciência do eu e do que de fato é consciência, de simplesmente o paciente ter ou não rebaixamento de consciência, né, o entendimento da doença, como em muitas situações faz a gente entender o mecanismo do normal. Então, eu acho que esse link que a gente discutiu ontem, do que você pretende fazer depois da tua defesa de doutorado, é um link super bem-vindo, né, então, certamente, para a gente entender fisiopatologia, né, quando o Miller Fisher começou a propor de que o AVC acontecia porque tinha um coágulo intracraniano que migrava do coração, ele partiu da doença, né, para chegar aí na normalidade, de que o coração tem que bater normal para não formar coágulo, porque senão vai migrar lá para cima. Então, o que parece muito básico, às vezes é uma pecinha fundamental do quebra-cabeça para a gente desvendar uma coisa muito maior que é a consciência. Então, eu convido aí todos vocês a entrarem aí no Google e procurarem um pouquinho sobre um projeto que chama Curing Coma, né, da Neurocritical Care Society, um projeto enorme que conta desde gente que trabalha com inteligência artificial e a IT para predizer modelos como Han Classen, até coisas muito mais básicas que eu humildemente estou fazendo, que é tentar entender quais são as intervenções de enfermagem num paciente comatoso. Então, tudo isso vai fazer parte, assim, de um grande projeto. Eles gostam de fazer uma analogia da qual eu te falei ontem, de que, assim, quando o homem começou a dizer nós vamos chegar na Lua, não vieram os cálculos matemáticos que levaram o cara para a Lua, né? Então, eles começaram de coisas muito básicas. Então, o entendimento da doença, eu acho que funciona um pouquinho como essa pedra angular aí. Então, super bom, provocativo. Confesso a minha ignorância em muitos pontos da área que você apresentou, e muito bom poder discutir em outro nível, né? Parabéns. E vou convidar todo mundo a uma coisa super prática. Quem está no Estudo Charme, a gente está tendo uma reunião de Good Clinical Practices na paralela. Então, quem puder migrar
a reunião já está aberta, já começou, e até semana que vem, gente, mas acho que valeu a pena a gente passar um pouquinho do tempo, até eu fui responsável porque pedi para discutir aquele último caso, né, mas excelente, acho que por um bom motivo. Valeu, bom dia a todos. Tchau, obrigado.